Bom dia, pessoal. Uma bela manhã de domingo para todos nós, né? Estamos aqui mais uma vez a convite da Keilinha, do Fábio Montanha, que trabalham desde o início da pandemia para que todos os domingos pela manhã nós possamos, né, recebê-los em nossos lares, ouvir um pouquinho dos ensinamentos do Divino Mestre. Muito obrigado a todos, tá, que estão nos recebendo nesse momento. Um rápido recadinho: se inscreverem no canal, ajudar a divulgar o vídeo, tá? Porque isso nós sempre vamos ajudar alguém, lembrando que hoje nós somos os apóstolos bem mais preparados, os trabalhadores do Cristo, responsáveis por dar continuidade à divulgação do seu evangelho, tá bom? Então compartilhem o vídeo, tá? Se inscrevam, convidem os amigos. E lembrando também que às 9h45 será postado a evangelização infantil. E, como está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, é uma das responsabilidades dos papais e das mamães apresentar nossos pequeninos a evangelização do Cristo, né? Tá bom? 9h45, papais e mamães, atentos. Vamos lá, então? Então, antes da gente começar, fazer uma oração inicial, tá? Convido, então, a todos vocês a fecharem os olhos, respirar profundamente. Vamos, então, agradecer o nosso Pai Maior pela bênção da vida, pelas oportunidades que Ele nos tem concedido de trilhar esse caminho. Mesmo que, às vezes, esse caminho, em determinados momentos, pareça impossível, difícil, vamos agradecê-lo, porque só assim nós aprendemos a importância da vida, da cooperação, de termos amigos, nossos familiares, para nos apoiar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, obrigado por mais um despertar. Obrigado pela vida, pela família que temos, pelo lar que nos acolhe, pelo trabalho que nos permite trazer o alimento de cada dia. Rogamos, Pai amado, que Tua misericórdia, que Tua infinita justiça possa nos envolver, acalentando em cada um de nós as nossas mais íntimas aflições, mas, acima de tudo, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Permita, Senhor Deus, que o Divino Mestre, nosso irmão maior, juntamente com aqueles que todos os momentos nos assistem, nos intuem e nos aconselham, possam estar aqui nesse momento, possam estar onde houver um irmão necessitado, amparando eles, assim como tem nos amparado. Divino Mestre, que o seu infinito amor possa abrandar as nossas imperfeições morais, mas, acima de tudo, possa fortalecer a nossa fé e a confiança em nosso Pai Maior. Perdão pelas nossas ofensas, pelas nossas incompreensões, pelos atos que às vezes prejudicam, magoam aqueles que o Senhor pôs em nosso caminho com tanto amor. Auxilia-nos, Pai, auxilia-nos, Mestre, na compreensão da reflexão dessa manhã, e que as nossas vibrações, ao serem emanadas, possam servir de remédio para com os nossos semelhantes, que, assim como nós, necessitam do alimento da alma, o Teu Evangelho, o Teu amor, a Tua misericórdia. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, o tema proposto para amanhã, a reflexão, é algo que todos nós temos de sobra, né? Tolerância. É cada tema que eles sugerem para nós, né? Ou ao abrir um evangelho você cai nele. Por quê? Porque nós não temos isso ainda. Nós temos que lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Alguns espiando porque infringimos a lei divina em outra oportunidade, outros provando aquilo que nós já achamos que estamos
que nós já superamos, né? E eu vou começar fazendo uma leitura, 2 linhas. Eu não vou ler todo o texto que está lá no Evangelho, o nosso roteiro para a nossa educação moral que a espiritualidade nos trouxe, tá bom? Está no capítulo 13, que é: a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Está no item 9, que é instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. Não é esse tema que a gente vai falar, mas aqui a irmã Rosária, é uma mensagem trazida em Paris, 1860. Em determinado momento da reflexão, ela começa dizendo o seguinte: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnado no momento. O texto é maior, mas eu queria dar ênfase a essas 2 primeiras linhas. Aqui ela diz que nós só vamos alcançar a caridade moral se nós aprendermos a termos tolerância, a nos suportarmos, a aprender a conviver uns com os outros. E ela diz mais, que é o que nós não fazemos nesse mundo inferior em que nós estamos hoje. Um mundo de provas e expiações que vem passando por um momento de regeneração, né? Por quanto tempo vai durar, nós não sabemos. Quem tiver curiosidade, vai lá, dê uma olhada. É importante a gente ter o Evangelho na cabeceira da cama. Abre de manhã, dá uma lida ali, reflete sobre aquilo. E falar da tolerância, que é algo que todos nós temos, né? Nós temos que, antes de falar do nosso convívio lá fora, falar aqui dentro. Por que falar aqui dentro? Quantos de nós não nos toleramos? Quantos de nós, nesse momento, está sofrendo porque não tolera a si mesmo, porque não se aceita, porque não se suporta? E, infelizmente, quantos de nós, nesse momento, podem estar pensando em tirar a própria vida porque não se aceitam, porque não se toleram? Nós temos que olhar para dentro de nós e ver que nós trazemos enraizado em nós a intolerância. É algo que está impregnado na sociedade. E a falta de tolerância, a intolerância, é um vírus, igual esse que nós estamos tendo aí. Olha a proporção que um vírus pode alcançar. Por quê? Se eu disseminar esse vírus da intolerância, a quantos eu posso atingir? Ou melhor, na minha disseminação diária, e nós fazemos isso, disseminando a intolerância, não sendo paciente, não compreendendo aqueles que estão ao nosso lado, eu estou disseminando um vírus. Quantos são atingidos por esse vírus? Esse círculo que nós criamos, aonde eu estou aqui, e aqueles que não compartilham das minhas ideias, que não são como eu, estão lá fora. Se estão lá fora desse círculo, eu não respeito. Eu não tenho tolerância. Eu não tenho tolerância com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha avó, com qualquer idoso. Eu não tenho tolerância com a pessoa que está em dificuldade, às vezes, em uma fila. Eu prefiro disseminar esse vírus da intolerância ao estender a mão, ao ser fraterno, ao ser amigo, ao buscar compreender. Por que nós não começamos os nossos diálogos com aqueles que estão conosco no dia a dia com uma pergunta? Como é que você está se sentindo em relação a essa situação? E isso é comum.
é a intolerância com a postura dos outros. Vocês já observaram que quando você está com pressa e você está no trânsito, você fala mal o tempo inteiro daquele que está na sua frente? Que ele é um motorista ruim, que ele não sabe dirigir. Ele não tem culpa se você saiu atrasado para o seu compromisso. E você acha que você está certo, porque ele não quer andar 60, 70, 80 numa via que é 30, 40. Ele está errado. E aí a ausência da intolerância, a mão na buzina, é um xingamento. E quantos casos desastrosos já culminou a ausência da tolerância em situações como essa? A intolerância no nosso lar, a intolerância no trabalho. Vocês querem um exemplo prático de intolerância, de incompreensão, de aceitação? Eu vou dar um exemplo típico de algo que todo mundo tem em casa. E acho que todos. Porque não tem uma família que não viva nesse momento um, dois ou vários conflitos. Não tem uma sociedade no mundo que não está passando por dificuldade nesse momento. Não tem uma cidade que não está enfrentando dificuldades nesse momento. E não somos intolerantes com aqueles que estão nos representando. Quantos, num cenário desse, não criticam ferrenhamente a postura daqueles que nós elegemos para estar lá? Quantos, nesse momento, não estão criticando ou disseminando o vírus da intolerância referente à postura do seu patrão, do seu chefe, do seu pai, da sua mãe? Isso aqui é um exemplo típico de intolerância. Todo mundo deve ter isso aqui em casa, né? Uma pasta de dente. Ela está novinha. Vocês já observaram que cada um aperta a pasta de um jeito? Um aperta em cima, o outro deixa ela destampada, o outro aperta embaixo, um torce, o outro aperta aqui. E isso, uma simples pasta de dente, é motivo para desavença. Assim como uma toalha molhada. Mas por que as pessoas todas não apertam a pasta de dente embaixo? Porque não agem como eu ajo? Você acha que é vantagem todo mundo agir como você age? Ainda bem que as pessoas não agem como nós agimos. Porque a grandiosidade da criação do Pai está na diversidade dos seres humanos. Como é que você quer aprender a adquirir tolerância, paciência, indulgência, benevolência, convivendo com pessoas iguais a você? Como é? Pense nesse momento, uma pessoa que você não tem tolerância. Mas o porquê que você não tem tolerância com ela? É porque não temos tolerância com nós mesmos. Não tem como eu desenvolver lá fora aquilo que eu não desenvolvi aqui dentro. Não tem. Tem uma outra passagem no Evangelho, essa está no capítulo 10, na parte final. São 3 questões, perguntas de Kardec, muito interessantes. A primeira diz o seguinte, não vou ler todas, mas quem tiver o interesse, tá? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Kardec pergunta. E São Luís, então, responde. Olha, não é bem assim. Ele diz, seguramente que não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, prestem atenção, daqueles cuja tutela vos foi confiada. 2 responsabilidades nossas. Além do nosso progresso pessoal,
nós temos que contribuir na obra do Criador, e está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o propósito da encarnação, tá? Nós temos que contribuir para o progresso dos demais. Se eu tenho um negócio e emprego pessoas, a minha conduta, a minha postura vai influenciar na deles. Então, eu estou auxiliando no progresso deles. E assim no meu lar, que é o que ele fala aqui. Principalmente daqueles que foi confiado a nós. E aí nós vamos desenvolver nossa reflexão aqui. Qual está sendo a nossa contribuição em relação a sentimentos? Porque tolerância é um sentimento que nós desenvolvemos. Intolerância é um sentimento também. O que nós temos desenvolvido em nossos lares? Porque eles, filhos, netos, bisnetos, vão refletir na sua vida íntima, familiar, profissional ou na sociedade aquilo que eles absorvem em nossos lares. Aquilo que nós estamos transferindo para eles. E aí isso bate dolorido na gente. Quando eu digo a gente, é todos nós. Eu, você, nós temos filhos em diferentes idades. Filhos que às vezes nós damos tudo e não dá valor nenhum. Mas será que o errado está neles? Isso me fez refletir muito. Cada um de nós temos a nossa contribuição. A doutrina espírita nos esclarece sobre a nossa responsabilidade de pai e mãe, mas também nos esclarece que a partir de um momento da vida, o espírito começa a desenvolver aquilo que ele traz enraizado em si. Mas que a infância ela é necessária e ela é dada ao espírito para que ele receba a influência do bem por aqueles que o receberam como filho, por aqueles a quem ele foi tutelado, para que ele modifique a sua postura moral, para que ele aprenda, como a irmã Rosália disse, a conviver, a compreender com aqueles que têm dificuldades. Porque se eu não compreendo, eu vou desenvolver dentro de mim uma inquietude, que é o exemplo da pasta de dente. Eu abro, aperto embaixo, porque eu acho que isso é o certo. Aí vem outro, deixa destampado. Aí vem outro, aperta no meio. Isso me incomoda. É uma inquietude. Uma inquietude devido ao meu egoísmo, ao meu orgulho, o meu mau uso do livre-arbítrio. E esse sentimento, essa inquietude, eu tenho que trabalhar ela. Outro dia, e ela não gosta que eu falo isso, mas eu não vou citar nome, e uma amiga me disse, olha, eu não estou suportando estar em tal lugar, está na casa dos meus pais, por um conflito A, B, que não importa qual é, e é disso que nós estamos falando hoje, falta de tolerância. E qual é o conselho que nós temos do Evangelho? Faça uma leitura, se afasta. Como eu disse para ela, vai para o banheiro, silenciosamente, faz uma oração, muda a vibração do ambiente. Se você percebe que a energia não está legal, contribui. Faça uma oração. Ao invés da gente começar a criticar. Porque Jesus nos ensina o seguinte, quando ele amparava, auxiliava, compreendia. Ele não estava sendo conivente com o mal, com a má ação da pessoa. Mas se eu julgo, se eu condeno, eu estou batendo no doente. Jesus não batia no doente. Jesus auxiliava os doentes. Doentes do quê? Da ignorância. Porque esse é o propósito que ele veio. Recuperar os ignorantes. Recuperar aqueles que caíram. Recuperar aqueles que tombaram no caminho. Recuperar aqueles que se degeneraram, e ele diz que todos nós seremos recuperados em um determinado momento,
E ele ensina isso aos seus apóstolos: vá, leve a luz do evangelho, leve o amor para recuperar, para levantar, para reanimar as energias. Porque tolerar as diferenças daqueles que estão ao nosso lado exige muita energia, suga muito. E eu tenho que me recuperar. Como? Uma leitura edificante, o silêncio. Porque quando eu não tenho tolerância, eu causo uma desavença. E aí, quantos casos nós temos noticiado em redes sociais, estampados em jornais, que chega a falta de tolerância, que gera essa inquietude, que essas aflições que nós geramos dentro de nós. Porque nós temos aquelas que nós trazemos, que serão amparadas por Jesus, mas nós temos aquelas que nós geramos. Nós temos que aprender a educá-las. E o caminho está aqui. O roteiro para educar essas aflições está aqui. É difícil pôr em prática? É. Mas é simples. Nós temos que começar. E nós vemos isso. É a mãe que não tem tolerância com as atitudes do filho. É o pai que não tem tolerância com as atitudes do filho. Só que, se eu já me acho digno da tolerância, Deus vai pôr no meu caminho pessoas que têm a facilidade de testar a minha tolerância. Se eu sou bondoso, Deus vai pôr em nosso caminho pessoas que nós vamos fazer as coisas para ela, e às vezes ela vai virar e falar assim: não fez mais do que obrigação. A ingratidão. Essa inquietude gera uma tempestade de sentimentos. E nós vibramos isso. E nós disseminamos essa tempestade de sentimentos, que é um vírus. A intolerância. E isso, se a gente refletir, essa inquietude que se transforma numa tempestade de sentimentos avassaladores dentro de nós mesmos, ela acaba se tornando um fanatismo. Ah, Gustavo, mas eu não explodo ninguém. Não estou falando disso, porque isso aí é o extremo do fanatismo. O que é o fanatismo? A incapacidade de compreender o semelhante. Eu crio um contexto de ideias, e eu acho que aquilo é o certo e que todo mundo tem que aceitar e fazer igual. Isso é fanatismo. E isso acaba se transformando em sentimentos piores. O ódio, as tragédias. A intolerância que nós praticamos, nós temos que lembrar que Jesus dá à família, dá ao lar, como um alicerce da sociedade. E como diz ali no item 19, lá do capítulo 10 do Evangelho, que é o que eu li por último, nós somos responsáveis por aqueles que nos foi tutelado. Se foi tutelado, está dentro do nosso lar. Por que o meu filho é intolerante comigo? Será que eu não fui intolerante com ele? Quantos nós vemos aí tirando a vida? Quantos adolescentes fazem isso? Ou vamos mais além? Dê as melhores escolas, a melhor educação material. Mas e a moral? O que você ofereceu da moral? Papais, mamães, 9h45. O que nós vamos oferecer para os nossos pequeninos lá? Conhecer Jesus. Conhecer o amor. Aprenderem a ter tolerância. Aprender a conviver com as diversidades, que é a grandiosidade da obra do Criador. A diversidade. E é isso que nos faz crescer. Aprender com cada um. A vida é um grande deserto. Atravessar esse deserto exige de cada um de nós um consumo muito grande de energias. Mas Deus é tão grandioso que nos enviou nosso irmão maior para nos ensinar a refazer essas energias.
Nós temos constantemente notícia de adolescentes que estão nas melhores faculdades, fazendo os melhores cursos, que se dedicaram, mas ao sair para a rua, tiram a vida de semelhantes, ateiam fogos em semelhantes, espancam semelhantes, porque não são iguais a você, iguais a ele. Porque não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita cor, não aceita sexo. Mas da onde eles trazem isso? Do alicerce, do lar. Por isso que Emmanuel fala que falar de intolerância é falar de nós mesmos. É olhar para dentro de nós. Porque se eu não sou tolerante comigo, como que eu vou ser tolerante lá fora? Nós vivemos um momento tão conturbado, e se a gente refletir, a doutrina espírita explica que isso é um momento de transição. Esse vírus que nós não temos controle, e que estamos aí incessantemente mantendo distância, fazendo isso, aquilo, quantas situações de intolerância isso já não provocou? Recentemente nós vimos em uma cidade aí, as pessoas tirarem a vida de outra por causa de uma coisa pífia, boba, por causa de um desentendimento, inquietude, uma imensidão de sentimentos ali, uma tempestade de sentimentos, fanatismo, porque as pessoas não compartilham das minhas ideias. E isso é uma depressão, é uma aflição profunda. São aflições que nós convivemos. E nós temos que educar essas aflições. Quando nós pegamos o exemplo de Jesus com a meretriz, Jesus compartilha do que ela fez? Jesus é conivente? Não, Jesus não é conivente. Mas ele bate nela? Ele condena ela? As pessoas que a levaram ali em praça pública tinham tolerância para com o ato dela? Conheciam o porquê daquilo? Conheciam a história? Não. Mas eles tinham um método simples de resolver a situação, né? Vamos atirar pedra nela. Resolvemos o problema. Vamos matar ela, vamos tacar pedra, pronto. E Jesus, então, convida a todos a olhar para dentro de si e analisarem os seus sentimentos, as suas ações, os seus atos. Jesus os convida, então, a ter tolerância. E quando todos se vão e está só os dois, Jesus, então, pergunta a ela, cadê seus acusadores? E ela diz, então, que eles se foram. Não, eles não se foram. Porque a cada ato de intolerância nossa, a cada ato que nós praticamos que vai contra os ensinamentos do Cristo, contra as leis divinas que são imutáveis, contra a justiça divina, está aqui dentro. Os nossos acusadores estão aqui dentro. Está aqui dentro. A nossa consciência. Ela vai estar ali, te mostrando, nos mostrando que nós fizemos errado. A nossa consciência, ela permanece aqui. E ela vai nos acompanhar. A doutrina espírita deixa isso bem claro. Ao desencarnarmos, chegarmos do outro lado, vamos estar no ambiente de acordo com a nossa consciência. O juiz que vai determinar onde eu vou estar lá é a consciência. E lá no Livro dos Espíritos, eles dizem que isso é muito mais doloroso do que um machucado, do que uma dor física. É degradante para aquele espírito. Só que Deus é tão misericordioso que Ele vai nos conceder a oportunidade de voltar. De acordo com as nossas necessidades. Para nos regenerar, para nos recuperar,
para aprendermos a ter tolerância, benevolência, gratidão, compreensão, para aprendermos a amar. Só que Jesus diz para aquela acusada ali que ela fosse e procurasse melhorar, que não pecasses mais. E nós, ao recebermos, igual hoje, um despertar, uma oportunidade, é esse ir. Jesus não nos espancou, não condenou, mas Ele manda, Ele pede, Ele orienta, Ele mostra o caminho e pede que a gente mude. Mude essa chuva de sentimentos que nós temos. Mude isso que nós irradiamos. Ao invés de irradiarmos o vírus do ódio, da intolerância, da incompreensão e tantos outros, vamos irradiar boas energias. E para encerrarmos, quando Jesus está na cruz, Ele faz um pedido ao Pai. Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. 2000 anos se passaram, tantos outros vieram falando de Jesus. Há pouco mais de um século, recebemos a doutrina espírita, o Consolador prometido, o esclarecimento. Jesus, na cruz, roga ao Pai o perdão, mas Ele dá um motivo: a ignorância daqueles que não sabiam o que estavam fazendo naquele momento. Hoje, o que não nos falta é esclarecimento, seja através de qualquer religião, seja através de qualquer mensagem edificante, seja através de qualquer palestrante falando. Porque é bonito a gente vir aqui falar, mas a gente fecha a câmera, encerra com vocês, termina a palestra pessoalmente, sai e continua na mesma batida, no mesmo caminho. Quando nós rogamos a misericórdia divina, quando nós rogamos o perdão divino, quando nós rogamos a Deus que Ele seja tolerante para com nós, que argumentos nós estamos oferecendo a Ele, apresentando a Ele? Por que Ele vai ser tolerante conosco? Por que Ele vai nos perdoar? Jesus deu um motivo, lá atrás, a ignorância. E que motivo nós oferecemos? Se nós não perdoamos, se nós não somos tolerantes, se nós fechamos os olhos para um semelhante necessitado, se nós nos afastamos dele, porque ele não compartilha das nossas ideias, porque ele não é igual a mim, e eu acho que tem que ser tudo igual a mim, qual o motivo que nós estamos apresentando nas nossas orações, rogando a misericórdia do Pai, rogando o auxílio de Jesus, rogando o auxílio dos Espíritos que constantemente estão à nossa volta? Esclarecimento nos falta? Não. Engano nosso achar que Deus vai nos perdoar, vai ser tolerante com a nossa preguiça. Porque já imaginou? Não, meu filho, vai lá, não, faz errado, peca, faz isso, faz aquilo. Deus perdoa. É muito fácil, né? Deus perdoa isso, Deus perdoa aquilo, Deus perdoa aquilo lá, Deus perdoa aqui, Deus perdoa lá. Deus perdoa todo mundo. Mas por quê? Por quê? Por que nós temos que merecer a tolerância do nosso Criador? Porque a maioria de nós está doido que tudo isso passe para a gente voltar para a nossa vidinha normal. E está difícil para muitos de nós convivermos com os nossos filhos mais presentes, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos familiares, dentro do lar.
porque eu sou intolerante. Porque eu ainda não conquistei esse sentimento de tolerância. Se eu não tenho tolerância, eu não compreendo. Se eu não compreendo, eu não respeito. Se eu não respeito, eu não amo. Pensem nisso. O quanto nós estamos, o que nós estamos fazendo para conquistar a tolerância do nosso Pai, para conquistar o verdadeiro perdão divino do Criador. Vale lembrar que se despertamos hoje, é porque Ele está nos amparando, nos assistindo. Ele não está apontando o dedo para nós e nos julgando e nos condenando a isso ou aquilo. Mas não nos esquecemos que cedo ou tarde nós vamos ter que reconciliar com as leis divinas. Obrigado a todos por me receberem. Obrigado pela tolerância de nos assistir. Espero ter auxiliado e que Deus possa olhar para nós com um olhar de misericórdia, mas que, acima de tudo, nós possamos fazer por onde recebê-lo em nossos lares, em nossos corações, merecendo o seu perdão, a sua misericórdia e a sua tolerância. E ao olhar para um semelhante, veja nele eu, veja nele você, veja nele a imagem do Criador. Seja mais tolerante, seja mais compreensivo, auxiliemos mais, perdoemos mais, disseminamos mais amor por onde caminharmos. Em casa, no trabalho, no trânsito, na fila do banco, na fila imensa do mercado. Leve amor, leve luz, porque cada um de nós carregamos dentro a capacidade, o dom de levar a paz, de ser mais. E que a paz do Cristo esteja com todos nós. E muito obrigado